Eu já falei, estou recebendo aqui a doutora Raquel Nenê Santos. Ela é juíza do trabalho lá de Santa Rosa, já atendeu aqui em Santo Ângelo durante muito tempo, né? E hoje está fixada lá em Santa Rosa. Aliás, a mãe dela, eu não canso de admirar a mãe da doutora Raquel Nenê dos Santos. Ela foi secretária de Educação numa certa época aqui em Santo Ângelo e ela dava show nas entrevistas. Mas o assunto é autismo. Doutora Raquel Nenê Santos, muito bom dia. Obrigado por ter vindo. A senhora que é juíza do trabalho lá de Santa Rosa, obrigado por ter aberto uma brecha aí na sua agenda para poder vir aqui falar sobre um pouco do autismo, né? A senhora tem um familiar, né? Tem um filho, né? Sim, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Eu agradeço o convite e o espaço para estar aqui mais uma vez conversando sobre um tema tão presente na minha vida, que é o autismo. Eu tenho um filho de 13 anos que tem o diagnóstico do transtorno do autismo. Então, isso é uma batalha da gente já há muito tempo. Então, desde que o João foi diagnosticado, que eu me vi realmente inserida nesse mundo que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Como é que é o autismo? Como é que se descobre que você tem um filho que tem autismo, hein? Exatamente. Normalmente o diagnóstico do autismo, ele se dá por uma avaliação comportamental na primeira infância. Então, no início do desenvolvimento da criança, a gente vê que algumas questões não correm da maneira normal, como esperado para uma criança daquela idade cronológica. Uhum. Então, são esses fatores que nos levam a buscar, como pais, né, algum diagnóstico. Então, normalmente, é um pequeno atraso da fala, da linguagem, são interações sociais que não acontecem, e isso leva a gente a buscar um diagnóstico médico, com um neuropediatra, enfim, com fonoaudiólogo. Digamos assim que a senhora desconfia, esse comportamento não é bem normal, é assim? Normalmente a gente alerta muito, e hoje o nosso trabalho também é muito focado no diagnóstico precoce. Quanto mais cedo se puder ter um diagnóstico e se trabalhar, né, na estimulação dessa criança, melhor é o prognóstico dela para frente. Então, nós trabalhamos muito com a rede de ensino, com os professores da educação infantil e também com os profissionais que atendem essas crianças, pediatras, enfim, para ter um olhar justamente para as questões do desenvolvimento. Então, a criança que não sentou na idade certa, não engatinhou, não falou, não balbuciou, essa criança precisa ser estimulada. Ainda que não se feche inicialmente um diagnóstico, o nosso trabalho é muito nisso, para não se esperar lá 3, 4 anos de idade, que já se iniciem as estimulações, porque são estimulações de desenvolvimento. Não é medicação, não é trabalho com nada que vá ser agressivo para a criança. Então, nós trabalhamos muito para que os profissionais tenham esse olhar para um diagnóstico o mais precoce possível. Com que idade, mais ou menos? É João o nome dele, né? João Henrique, isso. Ele está com 13 anos hoje, né? Exato. Com quantos anos ele tinha quando a senhora... Na realidade, o que nós vemos é um grande avanço, né? Eu posso dizer que nesses 10 anos, eu vejo uma outra realidade do que da minha época. Na minha época, ninguém sabia o que era autismo. Eu não sabia o que era autismo. Nenhum profissional na minha cidade sabia o que era autismo. A gente começou a estranhar com 2 anos e meio que o João não balbuciava, não saíam as palavrinhas, não dava tchauzinho. Então, eu, naquele alerta interno de mãe, tem alguma coisa errada, e eu fui ter o diagnóstico dele em São Paulo, em São Paulo, fui a Porto Alegre, ninguém fechava diagnóstico, me diziam que ele estava um pouquinho atrasadinho, mas que tinha que esperar, e eu não me contentava com esse esperar. Uhum. Aí eu fui a São Paulo, que é uma médica que acompanha o João até hoje. Ela, na hora, ela sentou e ela disse: o João é autista, mas tem muito a ser feito. Então, claro que é um choque muito grande, um diagnóstico desse, mas eu acho assim, que também era o que eu buscava, porque a partir do momento que tu tem um diagnóstico, tu sabe que caminho vai trilhar. Porque até ter um diagnóstico, os pais ficam naquela: será que vai normalizar? Não vai? O que eu faço? Faço alguma coisa ou não faço? Ter um diagnóstico também, além da dor, é claro, do luto do diagnóstico, mas também nos faz lutar
para aquilo melhorar. E né? o que a senhora fez a partir dali? A partir dali iniciou toda a minha busca por capacitação, né? Então eu me vi na necessidade de conhecer o autismo e os tratamentos, as terapias, né? Que hoje nós temos um leque de terapias para ver qual delas melhor se encaixava para o meu filho, porque uma coisa bem importante para dizer, nenhum autista é igual ao outro. Então, como são áreas do desenvolvimento que são afetadas, num autista pode ser mais a linguagem, mais comportamental, mais com movimentos repetitivos, estereotipias que a gente chama. Um outro autista pode ter mais dificuldade só na interação social, outro pode ter dificuldade na parte motora. Então, são várias áreas do desenvolvimento afetado. Então, conforme a criança tem necessidades, a gente vai adequando as terapias. Então, eu fui buscar essa capacitação e também capacitar profissionais da minha cidade. Então, na época, eu encontrei profissionais super dispostos a aprender sobre o autismo. Então, é uma coisa que eu tenho assim, muito orgulho de falar, que a fonoaudióloga de Santo Ângelo, que é uma pessoa assim, com uma experiência já longa na carreira, quer dizer, uma pessoa que já trabalha há muitos anos. Quando eu fui procurá-la, ela chegou e disse: Raquel, eu nunca atendi um autista, mas eu quero aprender. E ela foi comigo a São Paulo, fizemos cursos, fizemos capacitações, workshops, e isso é muito importante. Então, a gente não quer o profissional que saiba tudo, a gente quer o profissional que esteja disposto a aprender para ajudar os nossos filhos. A gente sabe que isso é um comportamento que tem que ser, digamos assim, tratado, né? Ele talvez não tenha cura, né? Exatamente. Mas, e aí vem a importância dessa lei, que realmente eu gostaria de registrar aqui, cumprimentar o deputado Eduardo Loureiro e o nosso governador do estado, porque realmente é um marco muito importante. O estado do Rio Grande do Sul, ele é pioneiro nessa política estadual de atendimento à pessoa com autismo, e não é só a pessoa, ao familiar também, porque a lei também prevê um atendimento de toda a rede da família com assistência social. Então isso é muito importante. Aí vem a importância desta lei. É uma lei que ela tem conceitos e fundamentos técnicos e jurídicos muito importantes, que vieram da lei federal, que nós temos a lei 12.764, que ela é de 2012, que é a lei federal da política que classifica, que colocou o autista como deficiente, né? E a lei estadual agora ela vem se complementando e se aprimorando, criando essa política estadual. Então isso é muito importante, porque são terapias caras, são terapias que até então elas não estão previstas na rede pública de saúde, de ensino, e isso é a luta nossa. Tirar da lei, criar políticas de atendimento para essas crianças, porque hoje é muito difícil conseguir atendimento na rede pública para essas crianças. A maioria dos tratamentos, as famílias têm um custo muito alto, porque essas terapias não estavam até então previstas como políticas de saúde, políticas de ensino para essas famílias. Então elas não tinham como buscar isso do poder público. E esta lei estadual agora cria no estado do Rio Grande do Sul essa rede de atendimento que envolve, como está previsto na própria lei, de iniciativa do deputado Eduardo Loureiro, todas as formas de abordagens, neurologistas, fonoaudiólogos, odontopediatras, toda essa rede, educador físico, então toda essa gama de terapias multidisciplinares que o autista precisa para se desenvolver. Eu sei que a senhora está falando em nome de todos os autistas, né? Mas eu lhe pergunto, a senhora, como juíza, como mãe, como é que a senhora consegue conviver com essas duas situações, sendo juíza e mãe de um autista ao mesmo tempo? Olha só, a ONU nos diz que hoje, no mundo, entre 7 bilhões e meio de habitantes, 1 bilhão são deficientes, tá? Então, isso era uma realidade que para mim era desconhecida. Por quê? Porque eu não tinha necessidade de saber sobre isso. Quando o João apareceu e com ele o diagnóstico de autismo, eu me vi inserida neste 1 bilhão de pessoas no planeta Terra que tem deficiência, com um familiar com deficiência. Então, a partir de então, é que eu fui
entrar neste mundo, que é o mundo da inclusão, né? Porque a inclusão, ela parece uma palavra grande, ela parece uma coisa que envolve grandes esferas, poder público, União, Estado, mas na realidade, a inclusão, ela começa com gestos pequenos no nosso dia a dia. Hoje nós podemos ver uma Santo Ângelo que tem calçadas mais adaptadas para um cadeirante andar, para um cadeirante subir. Isso não era uma realidade há 10, 15 anos atrás. Isso é uma realidade recente. Então, isto são pequenos gestos de inclusão. Vaga de deficiente físico. Isso é uma briga minha. Não se estaciona nem por 5 minutos, nem por 5 segundos. Ela não foi feita para quem não é deficiente. Ela foi feita para aquele 1 bilhão de pessoas. Não se para numa vaga de deficiente. E essa é uma luta minha. Uma coisa importante que a lei do deputado Eduardo traz, ações de esclarecimento para policial civil, bombeiro, e saliento aqui na nossa cidade, os guardas de trânsito municipais. Eu já fui interpelada por esses monitores de estacionamento por estacionar numa vaga de deficiente com o meu filho, com o cartão de deficiente. Quando eu saí, ela olhou para mim... Você está falando como juíza. Não, estou falando como mãe que estava com uma criança deficiente, que tem o direito a uma vaga de deficiente, de usar, que foi interpelado por um azulzinho, não sei como é que chama. Ela olhou para mim, que coisa feia. E eu olhei para ela assim, realmente, ela falou para mim, eu com meu filho descendo na frente da Caixa Econômica Federal. E eu olhei para ela, realmente é muito feio. Você devia estudar mais sobre deficiências, para saber que nem toda deficiência é visível. Nem toda deficiência é só física. Eu disse, realmente é muito feio. Tu devia procurar estudar mais. Então, esses órgãos precisam de ações de esclarecimento. Principalmente sobre um transtorno que não tem características físicas, como o autismo. Mas a senhora se sentiu desrespeitada? Na realidade, eu até levei aquilo assim, ó, como no momento, claro, no momento me chocou. Assim como me choca, às vezes, quando eu estou numa fila de mercado com meu filho, que as pessoas olham assim, porque ele não tem uma deficiência visível, né? Pois é, não tem visível, né? Então, muitas vezes a gente precisa explicar. Eu não tenho problema de explicar. Por que a senhora está na fila das pessoas com prioridade? Porque eu estou com meu filho, ele é autista. Ah, tá. Eu não tenho problema de explicar. Eu tenho problema quando a pessoa já vem com um tom jocoso. Então, assim, ó, procure saber antes. Tá? Pergunte. Olha, a senhora está estacionando aqui. A senhora tem... a senhora faz parte do grupo das prioridades? Aí eu vou explicar. Certo. Essa abordagem de um membro do poder público, de um policial, de um bombeiro, não há nenhum problema. O problema é o tom jocoso que vem antes, né? Antes da interpelação já. A pessoa já vem te dizendo que tu está querendo te beneficiar daquilo ali, indevidamente. Então, realmente, esse é um ponto importante também trazido nessa lei municipal, que ela prevê ações de esclarecimento. Justamente, por exemplo, um bombeiro que vai prestar primeiros socorros. Meu filho teve uma convulsão recentemente, que é um estado de pânico geral. Teve? Teve. O João nunca tinha tido, mas recentemente ele teve um episódio convulsivo. Então, um profissional de área de emergência, principalmente os bombeiros, eles precisam saber que o autista tem restrição de fala, que ele não vai te dizer como é que ele está sentindo, por exemplo, que ele não vai deixar tu medir a pulsação numa boa, ele vai querer tirar, ele não vai suportar, às vezes, o toque. Então, um bombeiro também precisa saber como chegar nessa criança para prestar os primeiros socorros, se um pai e uma mãe não está junto, né? Então, assim, a gente vê que realmente pensar nisso foi muito importante neste ponto que constou na nossa lei estadual agora. Outro fator que eu também tenho, assim, que eu acho que essa lei, ela nos traz realmente um marco muito histórico, importante para o Rio Grande do Sul, porque, como diz o deputado Eduardo Loureiro, eu também tenho a bandeira da inclusão muito presente na minha vida, e isso desde que tive o diagnóstico do João, isso transformou, né, transformou a minha vida, transformou os meus projetos, né, transformou a minha forma de visão de mundo. Né? Hoje eu digo que eu tenho uma outra forma de visão de mundo e o João me fez ser uma pessoa melhor. Então, o olhar sobre a inclusão é um olhar de empatia. Então, é isso que eu faço, é respeitar as diferenças. A gente quer que a individualidade de cada um seja respeitada. Então, é isso que eu digo. Quando cobram, né, já senti momentos na minha vida, isso bem no início,
quando o João Henrique começou a estudar, que a questão dele ter uma monitora era um ônus maior para a escola, era um ônus maior para as outras famílias que também custeariam aquilo ali. Uhum. Então, assim, ó, essa é a forma de respeitar a individualidade. Quer dizer, a gente não quer, os pais, os familiares, ninguém quer dar carteiraço moral com uma lei dessa, pegar uma lei dessa e esfregar na cara de ninguém. Não é esse o nosso interesse. O nosso interesse é que os nossos filhos tenham os mesmos direitos que os filhos ditos normais. Claro. Então, essa lei a gente chama de equidade, porque é justamente você tratar o diferente de forma diferente. Dar a mesma oportunidade, às vezes, não é igualar. Dar a mesma oportunidade, você mantém, às vezes, a diferença. Às vezes, você precisa dar algo mais para daí, sim, igualar o direito daquele que não precisa, porque não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, a lei vem dando realmente algo a mais para essas famílias, que são famílias que já têm uma despesa imensa, que tem um custo de tratamento que é muito difícil sustentar, às vezes. Deixa eu só para nós fechar aqui, ela é juíza do trabalho, viu? A gente pode tratar igual os desiguais ou não? Exatamente. Nós temos a diferença entre igualdade e equidade. Então, assim, equidade é você deixar as pessoas no mesmo nível de oportunidades, de chances e de oportunidades para a vida. Uhum. E tendo em vista que essas pessoas podem ter diferenças entre si, muitas vezes você precisa dar para algum grupo de pessoas algo a mais para que ela daí atinja o mesmo nível de oportunidade de outro grupo de pessoas. Isso é equidade. Então, respeitar as diferenças não é dar a mesma oportunidade, mas deixar no mesmo grau de oportunidades. E, às vezes, realmente o poder público precisa fornecer políticas públicas mais adequadas, mais individualizadas, mais direcionadas a um grupo de pessoas, que é o que está acontecendo agora. Tá bom. A dona Robriane está ali cumprimentando aí, viu? Obrigada, eu agradeço muito a lembrança e o convite da Robriane. Nossa diretora aqui da Rádio Santo Anjo. Professora Raquel, professora ou juíza, a senhora é mestre nessa área aí e tal, né? Inclusive tem esse filho autista. Só tem um filho só? Um filho só. Um filho só. E ele tem autismo, né? Só para mim fechar, eu quero avançar mais 1 minuto. Dizem que o Messi só gosta de futebol? Gosta. Dizem que o Messi é autista. Nós temos várias celebridades, enfim, autoridades no mundo que são reconhecidamente com graus de autismo. Então, o Messi é o que a gente fala de autista de alto funcionamento. A senhora são exceções. Sabe disso? Sim, são raridades, são exceções. Einstein Bill Gates é autista, então assim, nós temos várias celebridades. Sim, nós temos várias. Com toda a fortuna. Exatamente, porque só que daí aí nós entramos numa questão assim que eu falo que são as exceções, que são os autistas super gênios, que eles têm foco. Agora está passando na Globo aquele seriado The Good Doctor, que é realmente um médico autista, super gênio, enfim. Então, nós chamamos assim que isso são exceções, são questões bastante raras no mundo que a gente não pode nivelar por cima. A grande maioria, 99% dos autistas, tem muitas dificuldades e tem muitas necessidades. Eles atrasam um pouco a vida deles ou não? Sim, eles têm um atraso no desenvolvimento e por isso a necessidade de todas essas terapias, de toda essa política de atendimento integrado e especializado. Quantas horas por dia a senhora dedica para o seu filho autista e para o trabalho de juíza do trabalho? Na realidade, isso faz parte assim, daquele complexo que eu chamo, que a gente vive atualmente, né? Que eu digo que a gente se sente hoje, vive a crise, eu como mãe, né? Duas falas que eu uso muito, que existe um provérbio indiano, um provérbio africano, que diz o seguinte: é preciso uma aldeia para se educar uma criança. Só que quando essa criança tem necessidades especiais, normalmente essa aldeia se desfaz, porque a mãe vira a aldeia dessa criança. A mãe vira todo o suporte dessa criança. Porque a gente vê que uma grande maioria das famílias onde tem uma criança com deficiência, normalmente os pais são separados,
porque a mãe acaba ficando, porque é fato, né, que os pais não suportam o diagnóstico e não conseguem conviver com esse diagnóstico, então os homens se afastam e essa criança acaba ficando sob os cuidados unicamente da mãe. Então eu digo que eu vivo hoje, a gente vive o que eu chamo da crise do pato, porque a mulher hoje, o pato ele voa, corre, nada, só que não faz nada muito bem, né? E a gente hoje se sente meio assim, a gente é profissional, a gente é mãe, a gente é terapeuta, a gente é mulher, a gente é amiga, mas parece que a gente não está fazendo nada muito bem, porque sempre fica aquela sensação de que eu podia fazer mais no trabalho, eu podia fazer mais pelo meu filho, e a gente precisa se dividir. Eu preciso do meu trabalho para sustentar as terapias do meu filho, que são muito caras. Então eu preciso me dedicar ao meu trabalho, e eu preciso me dedicar a ele também. Então a gente vive nessa constante divisão de sentimentos, de tarefas e de momentos, né? Eu preciso de momentos com meu filho, eu não abro mão de momentos com meu filho, mas eu também preciso de momentos que eu preciso me dedicar ao meu trabalho. Os momentos que a senhora vive com o seu filho durante o dia? Normalmente, assim, a minha rotina é assim, eu vou a Santa Rosa, eu tenho audiências em Santa Rosa, terças. A senhora mora aqui em Santo Anjo? Moro em Santo Anjo, meu filho mora aqui, estuda aqui. É mesmo? Sim. Então, como eu vou... Qual é o colégio? No Marista. No Colégio Marista, isso. Como eu vou a Santa Rosa Colégio preferido do Rafael Ferreira aqui. 2 ou 3 vezes por semana eu vou a Santa Rosa, durante o dia, então a parte da noite eu estou sempre com o João, e os dias que eu não vou a Santa Rosa, hoje, por exemplo, quinta-feira é um dia que eu não vou, até estou aqui, levei ele na escola, Ele está em Santo Anjo hoje? Está na escola, ele estuda de manhã, deixei ele na escola para vir aqui, vou buscar ele agora, a gente almoça junto. À tarde ele tem terapias como educador físico, fonoaudiólogo, natação, musculação. Então, eu levo... Todos os dias? Todos os dias ele tem uma rotina de atendimentos, né? Então, de manhã a escola e à tarde, à noite, a gente também tem uma pedagoga que trabalha com ele, e eu trabalho junto, e a gente faz as atividades de rotina diária, enfim. Tá certo. Doutora Raquel, eu quero deixar aberto os microfones aqui da Rádio Santo Anjo. É uma aula didática, né? A senhora, além de ser mãe de um autista, é também juíza do trabalho lá de Santa Rosa. Rafael, vamos pedir uma indenização aí por esse programa. Tá bom. Doutora Raquel, muito obrigado. Dá um beijo no coração da tua mãe lá, viu? Eu adoro ela. Imagina, eu que agradeço aí a Rádio Santo Anjo, a Robriane, o Rock. Então fica o meu recado aqui, né, que a nossa luta pela inclusão é justamente por isso. Inclusão, ela não é um favor, ela é um processo de melhora do mundo para todos nós. Então, tratar o outro com empatia, respeitar as diferenças, é buscar justamente esse novo olhar sobre a convivência. Né? E registro aqui novamente, né, o meu agradecimento e o meu reconhecimento, né, de todo esse trabalho feito pelo deputado Eduardo Loureiro, juntamente com a Rede Pro Autismo de Porto Alegre, para chegarmos à sanção desta lei no dia de ontem, que realmente é um marco histórico para o estado do Rio Grande do Sul, que reconhecidamente é o primeiro estado no Brasil a ter uma política integrada como essa na rede estadual, abrangendo a área da saúde, educação e assistência social. Isso realmente me deixa muito feliz, e eu vejo que realmente o mundo pode ser um lugar bem melhor para todos nós. A senhora vai ter que voltar aqui de novo. Estou sempre à disposição, é só me chamar. Vai ter que voltar. 9h10.